Começamos essa Santa Missa hoje cantando Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. É preciso que a gente entenda esse poder da cruz, a força da cruz, aquilo que emana do alto da cruz, para que a gente não olhe para a cruz e entenda a cruz somente como um ponto de sofrimento. O momento onde Jesus sofreu, e ali foi, sem dúvida nenhuma, o ponto máximo, o ápice do sofrimento de Jesus, não apenas por ser crucificado, porque outros dois também foram crucificados ao seu lado, mas o motivo que o leva àquela cruz, e ele começa então, desde o Getsemane, onde ele começa então a suar sangue, momento da traição, momento do descaso, momento do abandono, ou seja, existe um sofrimento na cruz, não apenas um sofrimento físico, e é essa, talvez seja a grande diferença dos dois que também morreram na cruz com o Senhor, mas aquilo que ele viveu espiritualmente e o condenou e o levou até a cruz. Por isso que o nosso olhar muitas das vezes para a cruz é um olhar de sofrimento. E sem dúvida o foi, mas não é esse o único sentido da cruz, é porque é pelo poder, é pela força da cruz, é por aquilo que a cruz emana sobre cada um de nós, derrama sobre cada um de nós, porque a cruz é o símbolo da salvação, a cruz é o símbolo da redenção da humanidade, aonde o Senhor, através da cruz, ele resgata a humanidade de novo para o Pai, ele devolve a humanidade, porque por isso que o véu se rompe, o véu se rasga, porque o poder, a força do céu está sobre a cruz, e às vezes nós não entendemos a cruz e queremos fugir da nossa cruz, nós queremos abandonar a nossa cruz, nós queremos ficar diante da cruz do Senhor, contemplando, achando bonito o seu sofrimento, vivendo ali o momento da paixão, e às vezes nós choramos, às vezes nós meditamos, mas o sofrimento dele, e o nosso? Como que nós fazemos diante do nosso sofrimento? Como que nós fazemos diante de um momento que a cruz nos aparece, a cruz entra na nossa história, a cruz entra na nossa vida, o que que isso traz ao nosso coração? Uma revolta com Deus? Um questionamento com Deus? Por que está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Por que essa enfermidade? Por que essa perda? Por que esse problema na nossa vida? Como que nós reagimos diante da cruz do Senhor? A cruz, ela tem tanto poder, que Santa Rita ficava rezando diante da cruz do Senhor, e ali ela dialogava, ali ela falava com Deus, diante da cruz do Senhor, e aquele poder da cruz, aquela força da cruz, tanto que ela recebe o estigma diante da cruz, ela adormece diante da cruz, e ali todo o momento de êxtase dela, o momento profundo dela com Deus se dá diante da cruz do Senhor. E às vezes a gente quer fazer o quê? Abandonar a nossa cruz. Há um tempo atrás, muitos aqui vão lembrar dessa música, tem uma música do Eugênio Jorge, chamada Aos Pés da Cruz, e essa música ela fez muito sucesso, essa música teve um momento do auge dela, e eu confesso a você que por várias vezes eu conduzi muitos momentos levando as pessoas aos pés da cruz. A gente colocava às vezes no grupo de oração um crucifixo, e ali a gente convidava as pessoas, e as pessoas ficavam aos pés da cruz do Senhor, e ali por várias vezes eu conduzia momentos de oração, levando as pessoas aos pés da cruz. Só que nesse mesmo período, eu sofri um acidente e queimei minhas duas mãos, e fiquei 17 dias, indo todos os dias para o centro cirúrgico, e um desses dias que eu estava internado, o Senhor falou ao meu coração assim: por várias vezes, você se colocou aos pés da minha cruz, por várias vezes você conduziu as pessoas a estar aos pés da minha cruz, mas hoje eu te convido a subir na minha cruz. Estar aos pés da cruz do Senhor é fácil, estar aos pés da cruz do Senhor, olhando para aquele momento de paixão, aquele momento de dor, aquele momento também de amor por cada um de nós, isso é fácil. Mas Ele disse para mim: hoje eu te convido a subir na minha cruz e me abraçar. Foi o momento da minha vida que fisicamente eu mais senti dor,
porque eu tinha as duas mãos queimadas, estava tudo em carne viva, ia ser centro cirúrgico todo dia, fazia raspagem, esfregava a bucha em carne viva, eu senti muitas dores, muitas, mas foi o momento que eu mais tive paz interior na minha vida, porque eu não tive medo de abraçar a cruz que o Senhor colocou para mim. Eu não tive medo de abraçar, eu não vivi um tempo onde eu fiquei apenas aos pés da cruz do Senhor, mas Ele me deu a graça de subir na sua cruz e o abraçá-lo, o encontrá-lo. Então, quanto mais dor eu sentia fisicamente, mais paz interior eu tinha, mais eu tinha coragem, mais eu enfrentava aquilo dali com alegria na alma, com alegria no coração, sabendo que Deus tinha um propósito para aquilo dali na minha vida. E às vezes a gente quer abandonar a nossa cruz, às vezes a gente tem medo de carregar a nossa cruz, às vezes a gente quer cortar os pedaços da nossa cruz para ela ficar mais leve. Não peça a Deus para que a sua cruz fique mais leve, peça a Deus que Ele te dê força para poder carregar a cruz que você tem que carregar, porque nessa cruz, como diz a própria palavra de Deus, ó cruz, tu nos salvarás. É pela cruz, nós não podemos deixar de entender isso na nossa vida. Se o nosso Senhor, se o nosso Mestre passou pela cruz, e pela cruz Ele trouxe a salvação para cada um de nós, a vitória do cristão passa pela cruz. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente tenta fugir, por mais que a gente queira deixar de lado, mas a vitória da nossa vida vai passar pela cruz, não tem jeito. E passar a vitória da nossa vida pela cruz não significa que a sua vida vai ser sofrimento, 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 porque a cruz não é somente sofrimento, a cruz é salvação, a cruz é restauração, a cruz é vitória, a cruz é vida nova, a cruz é conversão, a cruz é mudança de vida, a cruz é tudo isso. Por isso contemplar a cruz, o Cristo que foi crucificado, por isso que hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, porque assim como Moisés, Deus deu a Moisés uma missão de tirar o povo do Egito. Então o povo sai do Egito, a primeira leitura de hoje, e no meio do caminho o que acontece? O povo começa a questionar: Senhor, aqui a gente não tem pão, aqui a gente não tem água, aqui a gente está passando fome, sede, aqui a gente está morrendo, aqui as pessoas, ou seja, o povo começa a questionar Deus, começa a murmurar contra Deus, e vem contra aquele povo então as serpentes, e a serpente começa a morder o povo, o povo começa a morrer, e o que o povo faz? Se arrepende, volta a Moisés e diz: Moisés, roga por nós, intercede aí por nós a Deus. O que Deus diz então? Moisés, faz então uma serpente, e todo aquele que olhar para essa serpente, que for picado por uma serpente, e olhar para essa serpente de bronze, vai ser curado. E assim foi feito. Essa serpente de bronze, a serpente que dentro da Sagrada Escritura tem um símbolo, significado de morte, aquilo que era significado de morte foi elevado a um sentido de vida. E a serpente levantada no deserto de bronze é uma prefiguração do Cristo exaltado na cruz. Ou seja, assim como o povo contemplava aquela serpente e era curado, assim também quando nós somos levados a contemplar o Cristo na cruz, nós também somos curados. Nós somos curados do nosso coração ferido, da nossa prepotência, da nossa arrogância, do vazio do coração, do vazio da alma, para entendermos que um Cristo morreu por cada um de nós, que Deus nos deu o seu Filho único para morrer por cada um de nós, que muitas das vezes a gente não pode ter a atitude daquele povo que ficou na murmuração, na reclamação, na briga com Deus, no questionamento com Deus. Isso não é atitude de cristão. Por isso que depois eles passaram cada vez maior o sofrimento, a experiência do sofrimento, e Deus então leva o seu próprio Filho à cruz, para que ao contemplarmos a cruz, meditarmos sobre a cruz, entendermos o contexto da cruz, entendermos aquilo que a cruz significa, o sinal da cruz. A cruz ela tem uma linguagem própria. São Paulo vai dizer que aqueles que carregam a sua cruz, aquele que vive a experiência da cruz, é loucura para o mundo, é loucura para o mundo, mas são sábios para Deus. São pessoas que vivem a experiência de Deus. Eu não sei hoje se você tem cruz,
Eu não sei se você está carregando a sua cruz. Eu não sei se a cruz que você tem está leve, se está pesada. Eu não sei se nessa cruz que você está carregando tem muita gente da sua casa, pessoas que você ama, em cima dessa cruz. Mas eu quero dizer para você: não abandona. Não abandona a sua cruz, porque é ela que vai colocar a sua vida, é ela que vai colocar a sua casa, é ela que vai colocar a sua família no céu, é ela que vai colocar todos que você ama, que você traz nesse momento no seu coração, e que talvez você ficou pensando em vários deles durante o momento da homilia. Deus abre as portas do céu, mas é pela cruz, é pela restauração, é pela redenção, é pela entrega do Cristo na cruz. Por isso a igreja hoje celebra essa exaltação, ou seja, o valor. Tenha um crucifixo em casa, reza diante de um crucifixo, reza diante desse Cristo que se entregou por cada um de nós, porque a gente não pode ter medo, a gente tem medo, nós temos medo de sofrer, nós temos medo de sofrer, a verdade é essa, nós temos medo do sofrimento, nós temos medo da cruz. E se nós temos medo do sofrimento, eu não estou dizendo que você tem que desejar, que você tem que querer, não, eu estou querendo dizer que você tem que enfrentar com coragem, com força, porque aonde existe uma cruz, ali existe o Cristo. Aonde alguém carrega uma cruz, é porque Deus está mudando a história, é porque Deus está mudando vida, é porque Deus está transformando, e a gente não pode ter medo disso. Nós não queremos desejar viver no sofrimento, não é isso. Eu quero dizer que quando a cruz bate na nossa porta, não manda ela embora, porque ela pode ser a escada que vai te levar para o céu. A gente precisa entender isso, e a gente só entende na fé e vivendo a nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.